quais foram os principais desafios enfrentados desde que a JBS assumiu a operação aqui do terminal em meados, outubro de 2024? Uma pergunta que todos fazem, mas eu acho extremamente orgulhoso. É uma resposta que nos dá orgulho de dividir com vocês e com o teu público. Você já falou que a gente pegou o terminal aqui por praticamente 2 anos inoperantes, né? E o desafio principal foi de restabelecer essa confiança com o mercado. Né? Tiveram alguns leilões frustrados e isso obviamente gera algumas frustrações no mercado. E quando a gente fala de um contrato, mesmo que seja um pouco mais longo, mas ele ainda é transitório, ele acaba gerando algumas inseguranças jurídicas que os clientes, obviamente, ficam um pouco receosos de te dar o bem mais precioso, que são os seus ativos e os seus clientes, para tomar conta. Mas assim, a gente foi muito, muito feliz, primeiro, em montar uma equipe extremamente experimentada. Segundo, a JBS é uma empresa extremamente comprometida, seja com as pessoas ou com o crescimento econômico, não só de Itajaí, do estado de Santa Catarina, mas do Brasil. Isso fez com que as coisas tivessem muita celeridade interna. O desafio foi restabelecer a confiança do mercado, não tenha dúvida disso. E nesses 14 meses, Aristides, vocês de fato reverteram esse cenário de ociosidade. Queria que você explicasse para o nosso público de qual cenário vocês encontraram do ponto de vista de movimentação, qual cenário vocês estão hoje e como foi possível reverter essa situação. E mais uma pergunta dentro dessa, a questão da movimentação mínima, que está prevista em edital de 44 mil TEUs, ela vai ser alcançada em 2026? Boa pergunta novamente. Veja, quando nós chegamos, a movimentação era zero, de fato zero. Não tínhamos absolutamente nada. Desde o primeiro momento, a gente obviamente tinha uma pressão muito grande, seja ela institucional, seja ela da sociedade, porque nós tínhamos aqui uma frustração e uma preocupação com a mão de obra, com a moral da cidade, mas tinha um apelo do mercado muito grande para que a capacidade fosse reestabelecida. Então, nos primeiros 30 dias, mesmo que nós não estivéssemos alfandegados naquele momento, a gente tinha ainda a área do porto público podendo ser operada, e a gente nos primeiros 30 dias já conseguiu viabilizar a primeira atracação de navio full container depois de 18 meses em Itajaí. Então aquilo ali já começou a passar credibilidade ao mercado. E aí, se a gente for, obviamente, olhar nesses praticamente 18 meses que nós estamos aqui, a gente já superou a marca de 400 mil TEUs. Exponencial o crescimento, né? A gente costuma dividir alguns números aqui. Se nós formos olhar os últimos 10 anos, ou até mesmo vou me arriscar, desde a época ali de 2006, 2007, o nosso primeiro ano de arrendamento, ele é o de maior sucesso de todos os arrendamentos. Então a gente foi capaz de atingir 390 mil TEUs nesse ano de 2025. Quando você fala de movimentação mínima, é importante dizer que nos últimos 3 meses do ano, a gente já ficou muito próximo. E a nossa expectativa é que em 2026 a gente alcance isso e provavelmente a gente tenha até ultrapassado essa movimentação mínima contratada. É importante deixar claro que a gente respeita integralmente todas as cláusulas do nosso contrato. Seria a minha próxima pergunta. Como que, não alcançando a movimentação mínima, a JBS compensa isso à ANTAQ? Exato. Assim, obviamente que isso foi uma decisão lá de trás, né, de dar o lance. E isso é comum. Na indústria de gás, você, na concessão de gás, etc., você reserva uma capacidade. Se você não utilizar,
você tem o seu ônus Sim. de ter que cumprir com o contrato pagando. Então a gente tem o ônus de não performou os 44, você paga pelos 44 porque está lá. Não é uma caducidade do contrato, não é descumprimento de contrato. E sim, você efetivamente paga esses 44 mil teus. Mas eu gosto de focar no aspecto positivo, Sim. que é um primeiro ano extremamente positivo, um crescimento vertical e que coloca Itajaí no mapa novamente. Se a gente for olhar no aspecto de linhas de navegação, nós estamos com 10 linhas de navegação já aqui. Então, nos coloca com rotas para Ásia, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, Golfo dos Estados Unidos, Caribe, cabotagem, enfim, nós temos um portfólio gigante para oferecer aos nossos clientes aqui. E aí, um ponto extremamente importante de se falar. Quando o terminal estava operando na sua capacidade em 2022 ainda, quando nós compararmos a nossa movimentação versus aquela, nós estamos 11% acima do que se fazia em 2022. Lá atrás já se desenhava um cenário de queda. Se desenhava, de fato. E aí houve, infelizmente, esse hiato nas operações, mas que a gente conseguiu muito rápido e com sucesso restabelecer. Qual que é a importância de Itajaí para a companhia, para aquilo que a JBS Terminais tem planejado, não para Santa Catarina, mas dentro do seu escopo mais macro? Veja, de onde saiu a ideia de Itajaí? Né? É importante a gente falar que é um terminal bandeira branca. Sim. Quando nós olhamos a participação da JBS no negócio, né? As cargas frigorificadas, as cargas dry, etc., nós estamos falando de 8% no volume e 6% do faturamento da JBS. Então, assim, você vê que nós temos um portfólio muito grande de clientes. A carga, obviamente, de casa tem uma representatividade, mas não é um terminal para movimentar as cargas da JBS. Obviamente que, tendo mais previsibilidade e controle da cadeia como um todo, faz com que as exportações da empresa elas tenham um fluxo continuado e que a gente consiga dar previsibilidade ao cliente, né? Quando Itajaí saiu de operação, imagina só, da noite para o dia, 30% da capacidade do estado, ela simplesmente foi desligada. Sobrecarregou todo o sistema. Junto com isso, a gente passou por pandemia, nós passamos por fechamento do canal de Suez, nós passamos por uma série de eventos aí geopolíticos complicados que fez com que o sistema fosse muito pressionado. Quando você restabelece essa capacidade, todo mundo é beneficiado dela, e inclusive a JBS.